Sabem qual é o investimento mais perigoso e ingrato da nossa vida? O nosso amor paternal cego. Jamais teria imaginado que a viagem a um resort, carinhosamente comprada pela minha própria filha, seria na verdade uma passagem de ida sem volta. A filha sorriu de lado, estendendo-me a alça da mala e se despediu. Descanse bem, pai. O táxi ronronava suavemente junto ao meio-fio. Estendi a mão para a porta do carro, quando de repente, de trás dos arbustos de jasmim, surgiu o vizinho. O rosto dele estava mais branco que giz, e nos olhos nadava o terror. Ele se agarrou ao meu cotovelo e, ofegante, sussurrou. Seu Alexandre, pelo amor de Deus, não entre nesse carro. Venha comigo para casa, agora. Ele tinha descoberto algo. O que essa viagem escondia ainda hoje mal cabe na minha cabeça. Espero sinceramente que fiquem comigo até o fim dessa confissão. Acreditem, o desfecho vai surpreendê-los tanto quanto um dia me chocou. Conto isso para preveni-los. E vocês escrevam nos comentários de onde estão assistindo a esse vídeo, de qual cidade ou país. Vamos simplesmente estar juntos nessa conversa. Sentir o eco das pessoas é a coisa mais valiosa que existe agora. Meu nome é Alexandre Ferreira, tenho 60 anos. A maior parte deles dediquei à minha empresa industrial, onde percorri um longo caminho, de simples contador ao cargo de diretor financeiro. Aprendi a confiar em números, em balanços secos e relatórios rigorosos, porque números não mentem, ao contrário das pessoas. Tenho uma filha, Catarina, de 32 anos, e o marido dela, Igor. A Catarina é filha única, uma alegria tardia que me restou após a partida da minha esposa. Provavelmente a protegia em excesso, pagava seus fracassos sem fim, cobria dívidas da boutique de moda que faliu, depois a tirava do buraco financeiro após o colapso de uma escola online sem sentido. Em seguida, vendi o sítio antigo para quitar os créditos do café que deu prejuízo. Pagava não porque fosse um velho fraco de quem se pode fazer o que se quer. Simplesmente esperava. Acreditava piamente que um dia a quantidade de ajuda paterna se transformaria em qualidade de caráter. Estava muito enganado. Há exatamente meia hora estávamos no meu corredor. A Catarina tinha feito as malas por mim. Aquilo era tão estranho que um frio desconfortável de suspeita já se mexia lá dentro. Minha menina raramente se dava ao trabalho de cuidar de alguém sem vantagem direta para si. A filha ajeitou a gola do meu casaco e disse animada: Pai, o que foi? O ônibus sai em 40 minutos e o táxi já está na porta. Na voz dela, soava claramente aquela nota falsa e forçada que eu havia decorado ainda nos anos de escola. Assim ela soava quando escondia habilmente o caderno com notas ruins. Eu a olhava, uma mulher bonita e confiante. Ao lado dela, o genro se mexia inquieto. Normalmente o Igor me olhava de cima, como um estrategista moderno para quem meus métodos eram coisa antiquada. Mas ali, de repente, estudava com atenção o padrão do papel de parede. Seus dedos longos nervosamente puxavam o punho da camisa. O genro estendeu uma pasta de papelão, sem sequer levantar os olhos para mim, e disse com voz abafada: Aqui, seu Alexandre, o roteiro, as reservas dos hotéis, 2 semanas de relaxamento total nas termas. Os papéis chegaram às minhas mãos. Uma impressão comum de computador. Nenhum folheto brilhante com carimbo de operadora turística, nenhum recibo de caixa. A viagem custava uma fortuna, a julgar pela lista de cidades e hotéis. Mas apenas uma semana atrás, a filha havia pedido dinheiro emprestado com lágrimas para trocar os pneus, reclamando de falta de dinheiro. De onde vinha tamanha generosidade repentina? Catarina sorriu amplamente, embora os olhos permanecessem completamente frios e sem vida, e respondeu rápido. Pai, que mágoa. Fechamos um negócio grande. Decidimos fazer um presente para alguém querido.
Deixe eu ser uma boa filha pelo menos uma vez. Negócio. Essa palavra curta sempre me fazia doer incomodamente a lombar. A última grande ideia deles terminou com eu servindo chá a rapazes severos de uma agência de cobrança. Esforcei-me para manter a calma e respondi no tom mais sereno possível. Obrigado. Muito inesperado. Ao vestir o casaco, por acaso peguei o olhar da filha no espelho antigo. Catarina não estava olhando para mim. Ela fitava avidamente o fundo do corredor, onde ficava um antigo escritório de mogno, herança do meu pai. Maciço, sólido e sempre trancado com 2 voltas de chave. A chave esfriava confortavelmente o peito no bolso interno do paletó. Nessa gaveta não havia 1 grama de ouro ou maços de notas. Lá estava o que sustentava toda a nossa família por longos anos. O certificado de propriedade de um complexo de armazéns comerciais. Eram esses galpões que permitiam à filha brincar de empresária bem-sucedida e ao genro trocar de carro como quem troca de roupa. Joguei o cachecol no pescoço, lancei um olhar atento a eles e disse: deixo as chaves de casa para vocês na cômoda. As plantas da varanda precisam ser regadas dia sim, dia não. A filha soltou um suspiro de alívio evidente e disparou. Sim, sim, claro, não se preocupe com nada. A gente rega tudo, cuida de tudo. O senhor desliga o telefone às vezes. Descanse das ligações sem fim. Dizem que lá na serra a conexão é péssima. A mala na minha mão parecia suspeita de leve. Leviana demais para uma viagem de 2 semanas num clima instável. E assim, saí para a rua. Os parentes nem foram me acompanhar até o carro. Alegaram ligações urgentes de trabalho. E o Igor, de repente, teve dor de cabeça. Fecharam a porta de metal com tamanha pressa que pareciam temer que eu mudasse de ideia e voltasse ao apartamento. Junto ao meio-fio, ronronava um táxi amarelo. Ao lado, rangiam balanços no parque infantil. O zelador vagarosamente varria as folhas caídas. Um dia de outono comum, sem nada de especial. Mas atrás da esquina do prédio, quase completamente escondido pelos arbustos floridos de jasmim, estava um pesado SUV preto. Esse carro era conhecido de muitos na nossa cidade pequena. Pertencia ao Armando Veiga, notário que em certos círculos era chamado pelas costas de Sombrio. Um homem capaz de lavrar qualquer documento, de contornar qualquer lei, se o preço fosse suficientemente alto. O que diabos ele fazia no nosso tranquilo bairro residencial logo cedo? O motorista do táxi jogou fora a bituca e abriu o porta-malas solicitamente. Já estendia a mão para a porta do carro. Exatamente nesse segundo, o Rodrigues, o vizinho, me interceptou. 3 anos atrás, às escondidas da minha família, eu havia pago uma complexa cirurgia cardiológica para a esposa dele, quando esperar pela cota do governo equivalia a uma morte lenta. O velho havia tentado beijar minhas mãos no corredor do hospital e eu o repreendi duramente, dizendo que dívida se paga com dívida e que um dia ajertaríamos as contas. Aparentemente, esse dia terrível havia chegado. O vizinho me sentou à mesa desgastada, enxugou o rosto pálido e suado com a manga da camisa de flanela lavada, ficou em silêncio por um longo tempo, escolhendo dolorosamente as palavras certas. O velho levantou para mim os olhos avermelhados. Sua voz tremia e falhava quando começou a falar. Ontem à noite voltava da casa do meu irmão. Parei para fumar perto da nossa entrada na sombra, e no banco do jardim estavam os seus. Achavam que estava escuro e que não havia ninguém por perto. Dava para ouvir perfeitamente. O vento estava do meu lado. Sua Catarina ria gargalhando. Dizia: ora, finalmente o velho cofre vai embora. 2 semanas nos bastam e sobram para terminar tudo. Apertei firmemente as mãos sob a mesa
para esconder o tremor nos dedos, e perguntei com voz abafada: "E o Igor?" O Rodrigues abaixou o olhar arrependido para a toalha desbotada com pequenas flores e sussurrou. Ele disse: "O principal é que o Veiga não fale com os documentos com data retroativa. O pai, disse ele, vai voltar para casa não como dono, mas como legume." Seu Alexandre, meu caro, eles discutiam algum diagnóstico médico terrível, como se o senhor tivesse demência grave, que o senhor seria completamente perigoso para si mesmo, que não compreende nada e que precisaria ser internado urgentemente num sanatório psiquiátrico fechado. Esse ônibus turístico nunca deveria ter voltado para a cidade. Demência, clínica fechada, legume. Na cabeça turvou. Minha própria filha, a quem eu pessoalmente trançava tranças ridículas antes do primeiro dia de aula. Meu próprio sangue, a quem tantas vezes tirei de buracos profundos de dívidas, friamente estava pronta para apagar minha personalidade, me enterrar vivo entre paredes acolchoadas, pijamas sem botões e doses cavalares de calmante. Eles não queriam apenas tomar os armazéns e a casa dos pais. A ganância eu poderia entender e, rangendo os dentes, talvez até perdoar. Mas queriam cinicamente roubar minha razão, minha liberdade, meu direito básico de ser chamado de pessoa. Lentamente, tirei do bolso do casaco o celular. O táxi lá fora que esperasse, melhor que fosse embora sem mim. O jogo havia apenas começado. Disquei o número. Os chamados se prolongaram. Finalmente, do outro lado, atendeu Manuel Rodrigues, o fiel gerente do meu complexo de armazéns. Esse homem era dedicado ao nosso negócio comum, não por medo do chefe, mas por profunda e arraigada consciência interna. O gerente disse com voz estranhamente abafada, quase passando para um sussurro tenso: "Estou ouvindo, seu Alexandre." Ao fundo, apesar da conexão ruim, ouvia-se claramente o farfalhar nervoso de papéis sendo mexidos e vozes femininas altas e mandatórias. Manuel acrescentou apressado: "O senhor está bem? Está em segurança?" Disse firmemente, cortando qualquer pânico: "Em lugar seguro." O genro havia aparecido hoje no escritório dos armazéns. Manuel claramente hesitava, escolhendo dolorosamente a formulação correta. Essa brevíssima pausa cortou meus nervos esticados mais do que qualquer grito. Será que eu havia chegado tarde demais e eles já haviam tomado o controle? O gerente baixou ainda mais o tom, de modo que as palavras mal se distinguiam pelo chiado, e disse ofegante: "Seu parente não apenas apareceu. Ele está aqui, neste exato momento. Trouxe com ele um advogado e ainda uma mulher bastante estranha." Filtrei através dos dentes cerrados: "Que mulher?" Manuel respondeu com indignação evidente: "Uma senhora corpulenta, arrogante, vestida com um terno cinza severo, que desde a entrada me enfiou documentos com carimbos judiciais na cara. Declara em voz alta ser sua curadora oficialmente nomeada pelo Estado. Afirma que, em virtude do seu estado de saúde repentino e gravíssimo, toda a administração dos ativos passa imediatamente para as mãos dela. Seu Alexandre, eles estão agora na contabilidade trocando as senhas bancárias em todos os computadores do escritório." Então o esquema monstruoso já estava em fase ativa. Curadora, carimbos judiciais falsos. Minha própria filha não estava apenas fantasiando, sentada numa tarde no banco do jardim. Ela havia contratado friamente abutres profissionais. Olhei para o Rodrigues imóvel no pranto. O velho vizinho piscava assustado, com a cabeça encolhida nos ombros magros, como se esperasse um golpe. "Me ouça, Manuel. Não faça nada. Não discuta com eles, nem reivindique seus direitos. Entregue-lhes obedientemente todos os molhos de chaves. Que esses abutres acreditem piamente que venceram definitivamente e tomaram o controle total do complexo. Mas agora mesmo,
discretamente, ligue a gravação contínua nas câmeras ocultas na sala de reuniões principal, obrigatoriamente com áudio e vídeo em altíssima resolução. Salve todo o material num disco externo protegido. Entendeu? O fiel gerente suspirou aliviado no fone. Entendi. Farei tudo da melhor forma. Disse brevemente. Aguarde meu chamado. O telefone pousou na toalha desgastada da mesa. Os dedos tremiam levemente, mas a mente funcionava claramente, como um cronômetro suíço bem ajustado. O primeiro ponto do meu novo plano forçado desenhava-se com nitidez absoluta. Precisava desaparecer de verdade, dissolver-me no ar, para dar a esses jovens imprudentes a oportunidade de cometerem um erro fatal e irreparável. O quarto para hóspedes raros no apartamento do Rodrigues era minúsculo, abarrotado até o teto de caixas de papelão e altas pilhas de jornais velhos e amarelados. Para trabalhar, precisava apenas de uma mesa trêmula, uma tomada elétrica funcional e silêncio. Estralei as travas metálicas da mala e retirei cuidadosamente meu velho notebook de trabalho. O Igor, esse grande combinador moderno, sempre chamava minha tecnologia testada de ferro velho pré-histórico, com desdém, e nem pensou em levar o computador pesado de casa. Idiota! Esse foi seu primeiro erro em nossa partida. Nas entranhas desse velho casco plástico ficavam guardadas com segurança todas as assinaturas digitais eletrônicas, cópias completas das bases de dados dos clientes e, o mais importante, acesso direto ao meu armazenamento em nuvem oculto. Enquanto o sistema operacional carregava rangendo, sentei diante da tela escura e contemplei meu reflexo opaco. As rugas já sulcam a testa. Os olhos pareciam alheios, fundos e sem vida. Por que, afinal, geramos e criamos filhos neste mundo severo? Para lhes transmitir na velhice profunda a experiência de vida acumulada, para nos apoiarmos aliviados no ombro forte e jovem deles, quando as próprias pernas doentes começam a falhar. Colocamos neles toda a alma sem reservas, arrancamos pedaços de nós mesmos, nos privamos do descanso mais básico, só para que nossos filhos tenham o melhor. E, em troca, recebemos um cálculo frio, predatório, animal. Minha Catarina, a menina pequena e engraçada de meias brancas, que outrora adormecia confiante nos meus braços, agora contratava friamente advogados sujos para declarar oficialmente o pai como um louco demente. Ela não apenas pisoteou meu amor cego, ela destruiu a própria essência do nosso parentesco, transformando-me numa inconveniente linha de gastos a ser urgentemente liquidada. O coração uivava de dor ardente e insuportável, mas me proibia estritamente de me deixar abater. A tela ganhou um brilho suave azulado. Abri um novo documento de texto e comecei a digitar rapidamente, com frases duras, secas e formais. Declaração oficial de revogação urgente de qualquer procuração anteriormente emitida em nome de Catarina e do seu marido empreendedor. Verificava cuidadosamente cada palavra impressa, não deixando nenhuma brecha jurídica para interpretações ambíguas. Depois, abri o aplicativo bancário protegido. Não do grande banco estatal onde me depositavam a pensão mensalmente e que esses espertalhões, através de sua curadora falsa, certamente já haviam bloqueado. Não, era uma conta secreta de trânsito num pequeno banco comercial pouco conhecido. Abria exatamente 5 anos atrás, quando vendi vantajosamente a antiga garagem de tijolos do meu pai na periferia. A filha havia feito um escândalo grandioso naquela época, exigindo que eu investisse o dinheiro apurado no mais recente e maluco projeto dela, condenado ao fracasso. Mas menti firmemente, olhando direto nos seus olhos furiosos, que todo o dinheiro havia ido para quitar antigas dívidas acumuladas minhas. E ela, estranhamente, acreditou.
Minha menina sempre acreditava facilmente apenas no que lhe convinha ouvir. Nessa conta reserva repousava agora uma quantia mais que suficiente para travar uma guerra em grande escala. Manuseando habilmente o velho mouse, transferi todos os fundos pessoais disponíveis para esse aeródromo de reserva seguro. Por um breve momento, imaginei vivamente o rosto torcido de raiva e confusão do genro quando ele arrogantemente enfiasse meu cartão no caixa eletrônico e, em vez de saldos milionários, visse a seca linha de saldo zero. Esse prazer silencioso e vingativo foi quase fisicamente palpável, como um gole de água gelada de poço num calor de verão insuportável. A porta do quarto rangeu suavemente. Na soleira estava o Rodrigues. O vizinho acenou com a mão seca em direção ao corredor escuro e chamou com voz trêmula. "Seu Alexandre, venha depressa, aqui começou!" Levantei pesadamente da cadeira rangendo e o segui obedientemente até a estreita varanda envidraçada. O apartamento do Rodrigues ficava num lugar excepcionalmente favorável. Pelo amplo espaço entre os prédios populares cinzas vizinhos, via-se perfeitamente o estacionamento de visitas junto à minha casa de tijolos e o alto portão forjado. O velho, silenciosamente, estendeu um pesado binóculo militar. As lentes de vidro estavam levemente embaçadas nas bordas, mas a nitidez era suficiente para ver o que acontecia nos menores detalhes. Ao meu portão familiar, deslizou suavemente o SUV prateado brilhante do genro. Bateram pesadas portas de carro. No asfalto da calçada saltou o Igor. A camisa cara descuidadamente aberta no peito. O rosto vermelho, estranhamente agitado. Ele gesticulava ativamente com os braços longos, como um maestro enlouquecido de uma orquestra invisível. Em seguida do carro saiu Catarina voando. Ela usava um vestido de verão leviano, curto demais, que ficaria bem numa praia quente, mas de forma alguma no meio de uma cidade ventosa e úmida de outubro. A filha apertava com firmeza entre os dedos manicurados uma garrafa barriguda de champanhe caro. Estava comemorando, portanto, com pompa, inaugurando o início bem-sucedido da sua operação vil de furto. O casal entrou na minha propriedade com passo largo e seguro de donos. A Catarina, sem nem entrar em casa, foi diretamente às minhas roseiras favoritas, as caprichosas e nobres variedades inglesas que eu pacientemente cuidava ano após ano, cobrindo-as de galhos de pinheiro no inverno e pulverizando contra os pulgões no verão. Ela, desastrosamente, com um único movimento brusco e cruel, arrancou o maior botão mais florido, com a raiz viva, quebrando sem dó o caule verde frágil. Franzou o nariz, cheirou brevemente e jogou a flor amassada e destruída com indiferença no caminho de cascalho limpo. Uma agulha aguda e escaldante de dor cravou-se direto no meu coração. Mas imediatamente e duramente pisotei essa fraqueza senil com lógica masculina severa. As rosas na primavera brotarão novos galhos fortes. Mas o que essas duas pessoas sem princípios pretendiam fazer com o restante da minha vida seria muito mais difícil de reparar. O Rodrigues me tocou cautelosamente com o cotovelo afiado nas costelas e sussurrou agitado. Olha só quem mais veio fazer-lhes uma visita. Ao meu portão, deslizou majestosamente mais um carro luxuoso. Um enorme SUV preto com vidros completamente fumê, que pelo tamanho parecia mais um tanque blindado militar. Das suas entranhas saiu pesadamente um homem alto e de ombros largos, num sobretudo caro de cachemir cor de asfalto molhado. Seu rosto carnudo e grosseiro não expressava absolutamente nenhuma emoção humana. Ele examinou com um olhar avaliador o meu alto muro, a sólida fachada de tijolos da casa, o terreno verde bem cuidado.
Olhou como se na mente já estivesse calculando febrilmente quantas dezenas de metros cúbicos de concreto seriam necessários para inundar tudo ali sob uma enorme fundação monolítica. Reconheci esse abutre instantaneamente. Júlio Fonseca, o maior incorporador imobiliário local, apelidado nos meios empresariais restritos, com toda a justiça, de A Escavadeira. Sua principal especialização era comprar por uma bagatela terrenos cobiçados em áreas nobres da cidade, demolir barbaramente casas residenciais sólidas e erguer velozmente em suas cinzas horríveis shopping centers envidraçados ou edifícios de luxo. Os métodos sujos e bandidistas do seu trabalho eram bem conhecidos de cada empresário da nossa região. Se os proprietários teimosos se recusavam a vender seus ninhos de família, suas construções, subitamente e muito oportunamente, pegavam fogo de madrugada por causa de uma fiação velha defeituosa, e os originais dos documentos de propriedade desapareciam nos armários empoeirados do arquivo municipal. O genro correu submissamente ao encontro do visitante, curvando-se quase ao meio numa reverência servil, estendendo alegremente a mão úmida. Fonseca a apertou com uma careta de evidente nojo de quem pisou em algo mal cheiroso na rua. Os três sumiram pela pesada porta de carvalho da minha casa vazia. A cabeça girou vertiginosamente de uma suspeita terrível e destruidora. Então o negócio cheirava não apenas a uma venda silenciosa e na sombra dos armazéns comerciais. Esse rapazola havia decidido leiloar também a própria casa, cujos alicerces sólidos o meu falecido pai havia concretado com suas mãos calejadas. A casa em cujas paredes minha única filha dera seus primeiros passos incertos sobre o quente assoalho de carvalho. O Igor vendia cinicamente nosso lar ao impiedoso demolidor, ao mesmo homem que apagaria friamente até a memória luminosa da nossa família da face da terra, em apenas uma semana curta, deixando atrás de si apenas um profundo e sujo buraco de construção. Dentro da minha cabeça, a uma velocidade enlouquecida, trabalhou uma calculadora invisível e gelada, computando matematicamente combinações de muitos lances. O Fonseca nunca em sua vida se envolvia com ativos disputados e problemáticos. Riscos jurídicos extras não lhe serviam. Se ele havia vindo pessoalmente inspecionar minha propriedade, significava que o genro conseguira lhe fornecer garantias documentais absolutamente sólidas. O Igor havia convencido o incorporador experiente de que eu não representava mais nenhuma ameaça física, que todas as assinaturas necessárias estavam no bolso dele e que o velho demente estava neutralizado de forma confiável e permanente numa cela branca com grades firmes nas janelas. Me afastei dos binóculos, virei para o vizinho imóvel e pedi: "Rodrigues, meu amigo, ajude o velho. Preciso urgentemente do seu celular. Do meu número pessoal agora é absolutamente proibido ligar. Essas cobras podem rastrear o sinal facilmente." O velho tirou apressado do bolso da calça caseira um aparelho com botões gasto e acenou. "Pois não, claro, tome, ligue à vontade." Voltei à mesa coxa e marquei rapidamente o número do gerente memorizado de cor. Disse duramente, mal ouvindo sua respiração entrecortada no fone: "Manuel, ouça-me com muita atenção. Esses abutres trouxeram o Fonseca." Na voz do habitualmente impassível Manuel, vazou um terror incontido. "O próprio Fonseca, seu Alexandre. Se esse demolidor entrou no jogo, eles estão com firme intenção de colocar nossos armazéns para baixo. Ele já faz anos que baba de cobiça pelo nosso terreno." Respondi calmamente: "Entendo perfeitamente isso. Por isso, ouça. Na minha sala, na gaveta inferior, fechada a chave de encastrar, há uma pasta azul grossa, com uma anotação desbotada de arquivo antigo. Lá estão guardados antigos projetos soviéticos de todas as comunicações subterrâneas do bairro. Nessa papelada inútil,
há um grande papel vegetal, onde com marcador vermelho de construção está marcado o coletor principal do esgoto da cidade. Pelos papéis, ele passa exatamente sob a fundação do nosso terceiro galpão. O gerente, se indignando, disse em voz alta: "Mas lá não existe absolutamente nada parecido. Esse coletor antigo foi fechado com uma grossa camada de concreto há muitos anos." Sorri amargamente. Você e eu sabemos esse detalhe, mas o Fonseca não sabe desse fato histórico. Já ele está maravilhosamente informado sobre outra regra de ferro. Construir qualquer edificação comercial sobre um coletor central ativo é terminantemente proibido por lei. É uma zona sanitária de proteção estrita. Basta ele ver de relance essa planta. Ele imediatamente vai concluir sozinho que construir ali o seu shopping é fisicamente impossível. Quero que você deixe essa pasta azul, aparentemente por descuido, aberta sobre a mesa na sala de reuniões. Exatamente no momento em que eles vierem assinar solenemente seus documentos finais falsos e, por cima, prendam um adesivo fluorescente com os dizeres "Para o Ministério Público". No telefone, soou uma risada nervosa curta. Manuel relatou animadamente: "Genial! Entendi tudo, chefe. Farei tudo da melhor forma. Não haverá do que reclamar." Acrescentei: "E mais uma incumbência importante, Manuel. Lembra daquele jornalista jovem e perspicaz, acho que o sobrenome é Carvalho, que no ano passado publicou um sonoro artigo devastador sobre os compradores de imóveis enganados nos empreendimentos problemáticos do Fonseca?" O gerente perguntou: "Vou encontrar, claro, seu Alexandre. Desculpe a franqueza, mas o senhor tem certeza de que vai vencer essa guerra? São uma matilha inteira com muito dinheiro fácil e muitas conexões, e o senhor está completamente sozinho." Apertei firmemente no punho o celular com botões, olhando para as costas curvadas do Rodrigues, que silenciosamente preparava para mim um chá preto forte no fogão a gás, e respondi com firmeza: "Não estou sozinho, Manuel. Tenho pessoas de confiança. Tenho o Rodrigues. E o mais importante, tenho na mão uma arma poderosa de que esses cachorrinhos arrogantes carecem completamente." Manuel não entendeu. "Que arma?" Desliguei e pressionei o botão de encerramento da chamada. A pura verdade. Esse foi apenas meu primeiro lance de peão neste terrível tabuleiro de xadrez da vida. Mas exatamente essa pequena peça discreta agora abria com segurança o caminho para minha rainha. O Fonseca era um predador experiente e implacável, mas um predador extremamente cauteloso, que valorizava muito sua liberdade e sua pele. Basta ele sentir levemente o odor acre de podridão e armadilha nos documentos apresentados, e ele próprio triturará meu tolo genro em pequenos pedaços, com suas próprias mãos, sem nem pedir minha permissão. Coloquei cuidadosamente o telefone alheio na borda da mesa e aproximei de novo para mim a tela luminosa do notebook. O próximo ponto obrigatório do meu cronograma rígido era uma visita ao arquivo municipal, mas antes disso era preciso passar pelo banco. Era preciso reunir cópias autenticadas de todos os originais e realizar uma verificação criticamente importante. O vento fresco de outubro entrou desagradavelmente pela gola do casaco quando saí do apartamento Salvador do vizinho. Antes de ir buscar os documentos oficiais, era preciso esclarecer um detalhe extremamente turvo. Os pés me levaram sozinhos à placa opaca de um cybercafé no semi-subsolo. Sentei numa cadeira rangente no canto mais escuro, longe de olhares alheios. Com dedos que não dobravam de tensão, digitei na barra de busca o nome da tal curadora usurpadora que o gerente havia passado. Márcia Alves. Serviços Jurídicos, Tutela e Curatela. Esse sobrenome sonoro me pareceu desde o início vagamente familiar, até ao ponto de coçar, mas a memória se recusava obstinadamente a fornecer a imagem necessária. Os primeiros links eram completamente padrão,
monótonos e sem graça. Um site oficial de uma modesta consultoria jurídica, uma dezena de elogios suspeitos e escritos como se fossem cópia um do outro de clientes satisfeitos. Mas a prática financeira me ensinou a nunca confiar em fachadas bonitas. Naveguei obstinadamente para a segunda e terceira página dos resultados, onde habitualmente se deposita o lixo digital mais desagradável. E então, levei uma pancada como de um fio elétrico nu. Na tela apareceu um artigo amarelado de arquivo de um jornal municipal antigo de 5 anos atrás. A manchete gritava sobre um grande escândalo numa fundação beneficente com o cínico nome Esperança. A contadora principal da fundação havia sido vergonhosamente demitida por desvio descarado de fundos destinados. Com a mão trêmula, abri a página. Na foto turva do jornal, tirada no tribunal, estava ela, Márcia Alves. Mas 5 anos atrás, essa senhora corpulenta era morena de cabelos escuros e usava outro sobrenome completamente diferente e sem nada de especial. Pereira. O quebra-cabeça na cabeça se encaixou instantaneamente. Meu Deus, como pude esquecer? Rita Pereira. No início dos anos 2000, ela trabalhava na nossa empresa, no departamento financeiro. Sempre quieta, acuada, uma ratoninha cinza em blusas largas, que reclamava constantemente do salário ínfimo, da vida difícil e do marido sempre bêbado e doente. Exatamente, eu a havia apanhado em flagrante de fraudes banais nas folhas de pagamento de uniformes. As quantias que ela roubava eram pequenas, mas o fazia com invejável regularidade e ousadia. Teria valido a pena mostrar a clemência humana que hoje se voltou contra mim como uma faca afiada? Provavelmente, o mal sempre retorna se não se arranca pela raiz. Mas somos pessoas, não máquinas impiedosas de punição. Na época não chamei a polícia, nem destruí o futuro da jovem mulher com um processo criminal. Simplesmente a chamei ao escritório, joguei as provas sobre a mesa e a obriguei a assinar o pedido de demissão voluntária. A expulsei com ficha negra e sem direito a exercer cargo de responsabilidade financeira. Acontece que a ratoninha tinha pintado os cabelos, trocado convenientemente os documentos e agora se intitulava com orgulho especialista em curatela. O genro a havia encontrado no fundo do mercado jurídico, ou ela mesma havia encontrado esse garoto ganancioso e limitado, já não importava mais. O que importava era que ela se lembrava muito bem de quem havia jogado para a rua. E agora sua participação nessa peça imunda não era apenas trabalho sujo por uma comissão. Era uma doce vingança pessoal, amadurecida durante anos. Mas, junto com essa descoberta gélida, chegou até mim uma compreensão clara e revigorante. Nas minhas mãos, acabara de aparecer um trunfo. Se a recém-empossada curadora tinha uma condenação criminal por crime econômico, e o texto do jornal apontava diretamente para a pena condicional recebida, ela era legalmente proibida de ser curadora de quem quer que fosse, em qualquer circunstância imaginável. Qualquer decisão, até do tribunal mais corrupto, tomada com sua participação, seria imediatamente anulada numa instância superior. E a própria Alves Pereira iria com certeza para a prisão por falsificação de documentos. O Igor, na sua febre e cegueira de ganância, sequer se preocupara em verificar o passado escuro de sua principal cúmplice. Pegou o primeiro resolvedor que concordou com o crime sem fazer perguntas. Imprimi o artigo, esperei a impressora cuspir a folha e dobrei o papel com cuidado. O alicerce do plano grandioso deles repousava sobre estacas podres e carcomidas. Bastava acertar bem numa delas e toda essa construção de ladrões inevitavelmente desabaria sobre as suas próprias cabeças. 1 hora depois, eu já cruzava o limiar do arquivo municipal. Me recebeu calorosamente a dona Ana Rodrigues,
Uma mulher gentil da minha idade, com óculos de armação escura numa corrente fina. Nos conhecíamos desde tempos imemoriais, quando ambos trabalhávamos na velha fábrica. Ela carinhosamente espanava a mesa e colocou diante de mim uma gorda pasta de papelão atada com fitas desbotadas. O cheiro de papel velho e embolorado bateu no nariz, me transportando instantaneamente mais de 2 décadas para trás. Complexo de Armazéns número 4. Documentação primária de 1998. Enquanto Dona Ana tirava cópias sem pressa e carimbava pesados selos de borracha, folheei reverentemente as páginas ásperas. Aqui a primeira autorização. Aqui minha assinatura ampla, então ainda bastante jovem, clara, cheia de confiança ousada no amanhã. Aqui os recibos de pagamento dos materiais de construção. Nenhuma participação compartilhada, nenhum coproprietário turvo ou fundo de investimento. Minha propriedade individual sólida como concreto. O Igor podia imprimir num colorido quantas procurações falsas e bonitas quisesse, mas um original amarelado com carimbo vivo bate qualquer cópia colorida, especialmente na sala severa de um tribunal. Exatamente nesses minutos, como mais tarde me contou nos menores detalhes o fiel gerente, no luminoso escritório dos meus armazéns se desenrolava uma cena absurda. Manuel Rodrigues, seguindo nossa combinação, discou o número do genro diretamente do seu escritório. Com previdência, colocou o som no viva-voz, para cada palavra do traidor ficar gravada de forma indelével na memória das câmeras de segurança ocultas. O gerente disse num tom preocupado e seco, olhando diretamente para a lente invisível da câmera: Igor, surgiu um grave problema inesperado. O sistema eletrônico de segurança se recusa a aceitar o novo contrato de arrendamento. Exige uma confirmação direta do proprietário legítimo. O genro, que a essa altura, a julgar pela língua enrolada, já havia tomado bem do conhaque colecionável das minhas reservas, deu uma gargalhada de desprezo. Jogou no fone com a boca cheia. Que raios, Manuel! Você ficou louco no armazém entre as suas caixas? Seu adorado chefinho está chacoalhando num ônibus em alguma passagem de montanha, sem sinal de celular, e assim continuará pelas próximas 2 semanas. Eu lhe disse claramente, a partir de hoje, quem manda aqui sou eu. Derrube o bloqueio com minha chave de comando e não me enche a cabeça. Manuel continuou pacientemente na sua linha, acrescentando uma nota de dúvida funcional à voz. Não está passando a autorização. O programa escreve em vermelho: consulte urgentemente o proprietário. Talvez tentemos ligar para o seu Alexandre? Por precaução. Essa pergunta simples agiu sobre o rapaz arrogante como um pano vermelho num touro enfurecido. O genro instantaneamente se descontrolou, perdendo os últimos resquícios de autocontrole bem posto. Você está me ridicularizando? O pai foi descansar. Que fique olhando calmamente os seus cartões postais e comendo os seus pastéis. Simplesmente hackeie esse maldito sistema. Desligue a verificação de assinatura eletrônica. Chame técnicos de informática. Faça alguma coisa. O gerente argumentou calmo e inflexível. É uma violação grosseira do protocolo interno de segurança. Se uma auditoria repentina detectar esse tipo de irregularidade... O Igor latiu de tal forma que o alto-falante do telefone soluçou lamentavelmente. Dane-se a auditoria de vocês. Quando esse velho demente voltar à cidade, aqui tudo vai ser diferente. Esses galpões empoeirados vão ser um shopping center brilhante. E eu e o Fonseca vamos beber uísque de qualidade nas Caraíbas. Faça logo o que lhe mando, ou escreva agora sua carta de demissão. Em fúria, jogou o fone,
cortando a ligação com sinais curtos. Manuel Rodrigues apertou cuidadosamente o botão de salvar o arquivo. Cada palavra arrogante, cada entonação grosseira, impregnada de evidente desprezo pelo trabalho alheio, isso não era apenas grosseria doméstica de um garoto explodindo. Era um fato documentado de uso abusivo intencional de poder e pressão agressiva direta sobre funcionários responsáveis por bens materiais. Descendo os largos degraus de pedra do arquivo municipal, precisei fechar mais o colarinho do casaco. O vento havia visivelmente aumentado, trazendo consigo a umidade penetrante do rio próximo e o cheiro amargo e persistente de folhas de outono queimadas. No bolso fundo pesava o velho aparelho com botões do vizinho. Era hora de desferir um golpe pontual e doloroso no ponto mais vulnerável de qualquer esquema fraudulento, na carteira e na sensação de segurança deles. Os dedos automaticamente discaram o número da linha direta 24 horas da suspeita organização de microcrédito, que tão generosamente tinha emprestado milhões sob garantia de propriedade alheia. Entendia bem que o operador comum no fone não me era de utilidade, mas esse tipo de ligação provocadora o sistema sempre reencaminha imediatamente para rapazes sérios do Serviço de Segurança Interna. Para essas pessoas específicas de certo Barros, com quem meu tolo genro havia se arriscado tão imprudentemente a se relacionar. Uma voz masculina grossa do outro lado pronunciou preguiçosamente, mas com extrema atenção. Estou ouvindo muito bem. Desse tom lerdo, exalava nitidamente o frio de becos escuros e os duros anos 90. Por dentro, tudo se contraiu instintivamente por um segundo, mas recuar já era tarde demais. Disse com voz uniforme e dura, pesando cada palavra. Tenho informação criticamente importante para sua alta direção. O assunto diz respeito ao tomador Igor Ferreira e ao bem dado como garantia. Seu precioso cliente está agora mesmo tentando enganá-los descaradamente. Todos os documentos fornecidos para a garantia são falsificação absoluta. O verdadeiro proprietário está vivo, em plena saúde e neste momento se encontra na cidade. Além disso, sobre toda essa propriedade já foi oficialmente imposta uma penhora pelo Ministério Público. O homem ficou em silêncio por um momento, digerindo o que ouviu, e então perguntou secamente com ameaça: de onde vem essa informação? Quem fala? O coração pulsou forte contra as costelas. A sensação era de que eu, conscientemente, entrava na jaula de um tigre faminto. Respondi sumariamente e joguei o fone imediatamente. Simplesmente consulte os registros e verifique o cadastro de atos notariais. A Procuração-Geral foi oficialmente revogada pelo proprietário ainda ontem de dia. O laudo médico de incapacidade do velho é falsificação. Estão simplesmente passando a perna em vocês agora mesmo. Essas pessoas sérias nunca correriam atrás de tribunais com papelada. Não precisavam de longas disputas jurídicas. Precisavam do dinheiro vivo delas e de garantias sólidas como concreto. Assim que verificassem por seus próprios canais minhas palavras e entendessem que os tentaram enganar tão descaradamente com papéis coloridos falsos, a reação deles seria imediata. Para o Igor seria muito, muito difícil. Deambulei por 10 longos minutos pelas alamedas desertas do velho parque, tentando acalmar o tremor nas mãos. As folhas amarelas sussurravam lamentavelmente sob os pesados sapatos. Escurecia rapidamente. Havia ainda o mais terrível, o mais doloroso trabalho de todo o dia. O teste final que deveria colocar definitivamente todos os pontos. Até o último momento, nas profundezas da minha alma ferida, teimava uma minúscula e miserável chispa de esperança paterna. E se a Catarina reconsiderasse? E se tudo isso fosse apenas a má influência do marido ganancioso e nela ainda restasse ao menos uma gota viva de compaixão pelo próprio pai? Sentando num banco de madeira gelado sob o poste, tirei meu próprio smartphone.
Inspirei profundamente com esforço, enchendo os pulmões de ar gelado até a borda, e disquei o número da filha. Os chamados longos se estendiam insuportavelmente lentos, como mel espesso. Finalmente, Catarina atendeu e disse impaciente: "Sim, estou ouvindo." Na voz dela, ouvia-se nitidamente a impaciência de quem foi interrompido em negócios grandiosos extremamente importantes. Quis imediatamente apertar o botão vermelho e derrubar a ligação, mas era preciso beber esse cálice até o fim. Fazendo minha voz tremer e falhar lamentavelmente, murmurei, imitando habilmente o pânico: "Catarina, filhinha, desgraça terrível. Saí no ponto na estrada simplesmente para comprar uma garrafa de água, e o ônibus foi. Foi sem mim. A mala com as coisas ficou lá, no salão. O celular, por sorte, estava no bolso do casaco, mas a carteira, todos os meus documentos, os remédios do coração, absolutamente tudo foi embora." Fiz uma pausa longa e expressiva, deliberadamente, dando-lhe a oportunidade de entender completamente a escala da catástrofe que se aproximava. Um pai idoso e doente, completamente sozinho num lugar estranho e desconhecido no acostamento. Sem um tostão e sem remédios vitais, e a noite escura e fria se aproximava. Um filho normal não alarmaria com isso? A filha respondeu sem a menor sombra de susto, apenas com um fastio rabugento e mau: "Mas você é demais, pai. Como se pôde atrasar de um ônibus turístico? Você é uma criança indefesa? Precisa ser levado pela mão em todo lugar?" Nenhuma compaixão. Nenhuma única pergunta de volta sobre como eu me sentia. Apenas um surdo desgosto porque meu problema ridículo perturbava grosseiramente seu plano festivo perfeito. Implorei já quase naturalmente, soltando uma lágrima de amargura sufocante e insuportável: "Catarina, filhinha, estou com muito medo aqui, de verdade. Já está completamente escuro e o vento é gelado. Não tenho um tostão nos bolsos. Manda para mim pelo menos um pouco de dinheiro no cartão. Te imploro. Preciso entrar em algum lugar quente." A voz de Catarina congelou instantaneamente. Ficou metálica, absolutamente estranha. "Pai, me ouve agora com atenção. Não posso fazer nada agora fisicamente. No meu cartão tem saldo zero. Todo o dinheiro livre está girando duro. O negócio da minha vida está queimando. Você entende isso ou não?" Com que facilidade e virtuosidade ela mentia para o próprio pai. Eu sabia muito bem sobre as quantias consideráveis que juncavam como peso morto nas suas contas pessoais. Continuei me rebaixando, sentindo como a alma por dentro ficava coberta de cinza. "Apenas 5.000. Catarina, isso é uma bagatela para você agora. Estou completamente gelado." Ela se descontrolou num grito de mercado descarado. Disse em português: "Não tenho 5.000 nenhum, e não tenho tempo absolutamente agora de me ocupar com você. Vai a pé para a delegacia mais próxima, que eles encontrem seu ônibus perdido. Ou fica sentado quieto na rodoviária até de manhã. Não vai acontecer nada de grave com você. Você não é de açúcar, não vai derreter." Tentei inserir ao menos uma palavra miserável. "Mas, filhinha, eu tenho o coração." Ela cortou implacavelmente, como golpe de machado. "Chega, pai. Não me enche com seus problemas de velho. É sua culpa pela sua distração tola. Agora resolva essa bagunça você mesmo." No alto-falante soaram breves sinais indiferentes. A ligação caiu. O teste estava feito. O resultado foi estritamente negativo. Esse paciente era absolutamente sem esperança. Meu próprio filho, carne da minha carne, acabava de friamente, sem tremer a voz, de me deixar congelar na rodovia à noite.
poupou meros R$ 5.000 de salvamento, enquanto se preparava para roubar amanhã de manhã dezenas de milhões. Levantando pesadamente do banco e me apoiando nos joelhos doloridos, me encaminhei lentamente em direção à zona industrial. Essa última longa noite antes da batalha final, resolvi passar não no quarto quente e seguro do Rodrigues, mas no meu território legítimo, no pequeno e apertado arquivo empoeirado do meu próprio complexo de armazéns. O armazém me recebeu com o ruído familiar e tranquilizador da poderosa ventilação e o cheiro caseiro de óleo de máquina. O velho sofá deformado no almoxarifado era insuportavelmente duro, mas dormir era impossível de qualquer forma. A noite toda fiquei deitado vestido, olhando com olhos inflamados para o teto escuro, passando centenas de vezes na cabeça a conversa da manhã seguinte. Exatamente às 8 horas, a porta do almoxarifado se abriu silenciosamente. No limiar, surgiu Manuel Rodrigues, segurando cuidadosamente nas mãos uma grande garrafa chinesa de café quente. Atrás dele se espremeu o Rodrigues, mortalmente pálido de agitação, mas segurou com firmeza na mão suada o seu passaporte bordô. Fechando essa estranha e matinal procissão estava o Arnaldo Borges, advogado grisalho e seco como pergaminho, que na véspera me havia recomendado velhos e confiáveis conhecidos. Na nossa cidade, esse jurista irritante tinha a merecida reputação de um verdadeiro pitbull. Se cravar os dentes num caso, não solta até levar o adversário ao colapso total. O gerente relatou quieto, quase solenemente, derramando para mim a bebida fumegante. Está tudo completamente pronto, seu Alexandre. Os originais de todos os documentos estatutários autênticos estão guardados com segurança no meu cofre. As gravações de ontem das câmeras de segurança foram copiadas com sucesso em 3 pendrives independentes. Todo o pessoal está estritamente instruído sobre os papéis, todos funcionando em regime absolutamente normal, sem despertar a menor suspeita. Tomei um gole ardente do café amargo, sentindo o calor vivificante finalmente se espalhar pelo corpo que havia congelado durante a noite, e perguntei: "O que há com a polícia?" Manuel assentiu com confiança. "O detetive Pinheiro estará aqui exatamente às 10 horas em ponto." Ele examinou com a máxima atenção o material que lhe passamos às escondidas ainda ontem à noite. Disse que a base de provas reunida por nós já é mais que suficiente para 3 processos criminais completos. Mas é criticamente importante para ele apanhar toda essa boa companhia em flagrante exatamente no momento da assinatura física dos documentos falsos. Anuindo com aprovação, voltei o olhar pesado para o vizinho. "Ótimo. Rodrigues, meu amigo, você lembra exatamente o que precisará dizer ao detetive?" Via-se claramente como ele estava com medo de se meter em tal encrenca, mas se segurava bem. O vizinho estufou o peito magro e respondeu firmemente, me olhando nos olhos. "Cada palavra aprendi de cor, seu Alexandre. Tanto sobre aquela conversa maldita no jardim, como sobre o conluio criminoso, como sobre como queriam fazer de você um legume sem voz. Não vou tremer diante dos agentes, pode ter certeza." Estávamos completamente prontos para o confronto decisivo. Coisa surpreendente e imprevisível a vida. As mesmas pessoas simples e modestas que meu genro sempre considerava peças descartáveis ou simplesmente não notava passando por elas, agora estavam ao meu lado de forma sólida e monolítica. E eram exatamente essas pessoas que estavam prontas para derrubar com um golpe certeiro o castelo de cartas podre, construído tão cuidadosamente e insolentemente pelo Igor e pela Catarina. As ilusões já não restavam mais. Era hora de colher as pedras espalhadas.
Exatamente às 9h30 da manhã, à entrada principal do bloco administrativo, deslizaram suavemente 2 automóveis. Eu e o fiel gerente estávamos num pequeno e mal iluminado almoxarifado, sem tirar os olhos inflamados de insônia do monitor de segurança que cintilava em azulado. O genro saiu do táxi que havia chegado primeiro. Ele literalmente brilhava de antecipação de lucro fácil, vestido impecavelmente com um terno novo e claramente caro, que eu apostaria qualquer coisa que havia sido comprado com o meu próprio dinheiro creditado. Atrás dele, ajeitando graciosamente a barra do vestido, saiu Catarina voando. Embaixo do braço, ela apertava com eficiência aquela gorda pasta de couro com os documentos falsos. Fechava essa procissão, Márcia. A autoproclamada curadora marchava pesada, com o rosto de pedra impenetrável de um executor profissional saído para o trabalho matinal. Os três, conversando em voz alta, com confiança e rindo por todo o corredor, passaram pelo posto de segurança. O Igor deu familiarmente um tapinha no ombro do segurança de plantão, esperando a costumeira subserviência, mas o velho guarda apenas assentiu em silêncio, seco, e imediatamente desviou o olhar pesado para o lado. A secretária da recepção, habitualmente uma tagarela acolhedora, com a chegada deles de repente mergulhou de cabeça no estudo de tabelas vazias no monitor, sem nem cumprimentar os novos donos da vida. A Catarina bufou com desprezo, olhando de soslaio para os funcionários, e declarou em voz alta para todos ouvirem. Os ratos locais estão sentindo a vassoura nova varrer diferente? Não importa. Em breve vamos mandar embora todos esses inúteis. Ouvir minha própria filha insultar pessoas com quem trabalhei lado a lado por tantas décadas era insuportavelmente vergonhoso. Como se eu mesmo tivesse sido esbofeteado publicamente no rosto com um pano sujo. O Igor, entretanto, se aproximou a passos largos da pesada porta do meu escritório pessoal. Agora esse garoto, ingenuamente, o considerava seu por direito. Apoiou arrogantemente o cartão plástico branco no leitor eletrônico. Em resposta, soou apenas um silêncio abafado. O minúsculo farolinho vermelho piscou traiçoeiramente e se apagou para sempre. O genro puxou com irritação a maçaneta da porta trancada e reclamou em voz alta para todo o corredor. "Manuel, onde você está se escondendo do chefe? Por que meu cartão de acesso não funciona?" Observando seus movimentos agitados e bruscos pelo monitor, senti apenas um desgosto surdo e agudo. Nenhum medo mais desse arrogante aventureiro. Apenas vontade de terminar logo esse trabalho sujo de limpeza do próprio território. Manuel Rodrigues apareceu impassível do corredor lateral, segurando nas mãos uma pilha de guias. O rosto do gerente permanecia absolutamente impenetrável, como talhado em granito cinza. Ele parou a uns 2 passos do Igor enfurecido e explicou com calma total. "Ocorreu uma falha técnica do sistema de segurança, Igor. Ontem à noite houve uma forte tempestade sobre a cidade. Aparentemente, o controlador central está com problemas agora. O técnico chamado já está a caminho. Por enquanto, passe pela sala grande de reuniões. Está aberta e arrumada. O Fonseca deve chegar de um momento para outro." O sangue frio do meu funcionário naquele momento tenso teria inveja qualquer oficial veterano de inteligência. Nenhum músculo tremeu em seu rosto, revelando a nossa armadilha preparada. O genro soltou um suspiro de irritação nítida pelos dentes e atirou ao passar. Sempre nesse marasmo antiquado, tudo funciona pelo lado errado. Me organize um café forte na sala de reuniões e rápido. Passaram para o amplo salão de reuniões. A câmera de cima dava uma visão perfeita de todo o ambiente. Dava para ver claramente como o Igor estava muito nervoso, antecipando o encontro com o incorporador criminoso. Ele verificava toda hora a tela luminosa do celular, ajeitava o nó apertado da gravata, se remexia inquieto.
Catarina, diligentemente, distribuía pilhas de papéis na superfície polida da mesa. Márcia se acomodou na cadeira mais distante, com as mãos gordas cruzadas sobre a barriga, e ficou imóvel, como uma horrível estátua de parque. Exatamente às 10h05, à entrada principal do prédio administrativo, chegou pesado o famoso SUV preto que eu conhecia desde o dia anterior. O incorporador Fonseca chegou à assinatura pontualmente conforme programado. Mas o mais interessante é que ele havia chegado longe de estar sozinho. Atrás do seu tanque brilhante no estacionamento, deslizou como uma sombra discreta um carro cinza com placas policiais azuis atrás do para-brisa. Sorri com enorme alívio interior para o meu reflexo turvo no vidro escuro do monitor de segurança. As engrenagens da justiça finalmente começaram a se mover, rangendo. Virando para os aliados imóveis às minhas costas, ordenei quieto, mas firme. Então, pessoal, é hora de entrar em cena. Saímos do abafado almoxarifado e, silenciosamente, tentando não chamar a atenção desnecessária dos funcionários, percorremos o longo corredor de serviço. Nosso caminho levava à parede cega dos fundos da grande sala de reuniões. Lá havia uma porta secreta, habilidosamente disfarçada como um painel de parede de madeira comum. Sobre esse requinte arquitetônico, que me havia chegado como herança dos antigos donos paranoicos do prédio, sabia em todo o mundo apenas 2 pessoas, eu e Manuel Rodrigues. Encostando o ouvido na madeira fria do painel, ouvi claramente o baço rouco e trovejante do incorporador. O Fonseca já havia se instalado comodamente à mesa e, com uma careta de nojo, apertado a mão do meu genro ansioso. O incorporador bateu preguiçosamente a palma sobre os documentos espalhados e perguntou: "Então, empresários, os papéis estão completamente prontos para a formalização?" O Igor se atropelou lisonjeiramente em volta dele, empurrando pilhas de papéis. "O senhor nos ofende, Júlio? Está tudo da melhor forma. Aqui a nova certidão de propriedade. Aqui a procuração-geral completa do sogro. Aqui a decisão oficial do Conselho de Curatela. O negócio está limpo como lágrima de criança inocente. Não tem do que reclamar." O Fonseca não se apressava em tirar a caneta cara. Esse lobo curtido pela vida estava acostumado a confiar apenas no próprio faro, não nas belas palavras alheias. Examinava cada linha no papel timbrado com cuidado e exigência. De repente, o incorporador levantou pesado olhar de chumbo para o Igor empalidecido e esbravejou com voz grave: "E onde, afinal, está o próprio Alexandre Ferreira? Eu gostaria muito de ver pessoalmente com meus próprios olhos que o velho está completamente por dentro do nosso negócio e concorda com as condições. Afinal, a soma final em jogo não é lá muito pequena. Não preciso de problemas com herdeiros depois." O genro hesitou por uma minúscula fração de segundo. Depois, encheu os pulmões de ar e debitou suavemente, como um papel decorado de um teatro barato: "Meu sogro está agora mesmo fazendo um curso intensivo de tratamento num sanatório especializado fechado. Não há comunicação telefônica com ele. Os médicos assistentes proibiram categoricamente qualquer contato externo. O senhor mesmo entende: idade avançada, vasos gastos, estresse intenso. Ele já raciocina muito mal sobre o que acontece ao seu redor. Exclusivamente para seu próprio bem e segurança, fomos obrigados a assumir toda a gestão dos ativos complexos. Aqui está Márcia Alves, sua curadora oficialmente nomeada pelo Estado. Ela agora vai confirmar documentalmente cada palavra minha." Ouvir um necrológio detalhado da própria mente foi inesperadamente fácil. As palavras mentirosas do Igor não feriam mais a alma martirizada. Apenas caíam como pesadas bigornas de ferro sobre a balança invisível de sua futura e inevitável sentença.
Márcia Alves acenou obedientemente com a cabeça tingida e já abriu a boca pintada para pronunciar sua porção de mentiras judiciais decoradas. Mas, exatamente naquele segundo esticado como borracha, as pesadas folhas de carvalho das portas principais da sala de reuniões se escancararam com estrondo. No quarto luminoso, entraram a passos cadenciados e decididos 2 homens robustos, em sobretodos civis severos. Exatamente atrás de seus ombros largos farejavam mais 2 funcionários altos em uniforme policial completo, com cacetetes no cinto. O Igor ficou parado com a caneta de presente cara na mão suspensa. O sorriso subserviente pregado escorregou do seu rosto. O medo. Um dos homens entrados em trajes civis levantou com autoridade a carteira vermelha aberta e anunciou em voz alta para todo o ambiente. Júlio Fonseca, Capitão Pinheiro, Delegacia de Investigação Criminal. Peço desculpas enormes por interromper tão incivilmente a reunião de negócios. Mas essa transação comercial fisicamente não pode ser realizada em nenhuma circunstância. O incorporador franziu as espessas sobrancelhas com desgosto, embora nos olhos argutos faísse instantaneamente uma compreensão clara da situação. Ele farejou imediatamente o odor agudo de queimado e instintivamente se afastou mais da mesa. O Igor saltou da cadeira, derrubando no chão papéis importantes, e se descontrolou num grito histérico agudo. — Que diabo está acontecendo aqui? É arbitrariedade. Tenho em mãos uma procuração oficial. Tenho uma curatela legalmente formada. Quem são vocês, afinal? Vou reclamar ao seu superior. Vou ao Ministério Público. O capitão Pinheiro nem levantou a voz, mas suas palavras bateram nos tímpanos como um açoite de aço. Sua procuração falsa foi oficialmente revogada pelo proprietário legítimo ainda ontem de dia. E a curatela fornecida por você foi lavrada com base em documentos médicos grosseiramente falsificados. O genro agitou os braços desesperadamente, espirrando saliva de raiva impotente. — Que proprietário legítimo? Meu sogro está num ônibus turístico lá longe. Ele foi oficialmente declarado pelo tribunal como incapaz. Entendi que o tempo do meu forçado esquecimento havia chegado ao fim. O dedo pressionou com força o botão na parede. O pesado painel de madeira deslizou com um silvo suave para o lado, abrindo a passagem. Tomando um fôlego fundo, transpus decididamente o limiar da sala de reuniões e apareci exatamente atrás das costas do meu traidor. O rosto do genro adquiriu instantaneamente um tom terroso. Os olhos saltaram das órbitas como se ele tivesse visto um fantasma real em carne e osso. A boca do Igor se abria e fechava silenciosamente, exatamente como um peixe atirado na areia quente. Dando um passo à frente, soou minha voz calma, uniforme, quase glacial. — Boa tarde, senhores. O ônibus turístico chegou felizmente. Última parada. Por favor, desembarquem. Meus sapatos ressoavam no assoalho caro enquanto o corpo se movia sozinho em direção à mesa polida. O olhar cravou-se no genro tremendo. O jovem insolente olhava aterrorizado para trás, arrastando os sapatos até encostar as costas trêmulas na parede fria. Não tinha para onde fugir. Da garganta ressecada do traidor escapou um sussurro miserável e sibilante. — Alexandre Ferreira, você realmente está aqui? — Sempre estive aqui, Igorinho, respondi calmamente, sem elevar o tom, embora por dentro soprasse um furacão de verdade. Literalmente na sala ao lado, observava atentamente cada um dos seus passos agitados. Ouvi absolutamente cada palavra pronunciada, tanto sobre o sanatório fechado para doentes mentais, quanto sobre o velho legume inútil, quanto sobre como ontem vocês dois pediram míseros R$ 5.000 na estrada ao pai que iam enterrar vivo hoje.
A pesada pasta de papelão bateu com força na superfície da mesa. Nela estavam cuidadosamente encadernadas cópias de todas as suas colossais dívidas com os agiotas de microcrédito, e por cima, aquele laudo médico falso. Cheque mate, rapaz. Seu jogo criminal sujo acabou para sempre. O incorporador, lentamente, com o máximo cuidado, pousou a caneta de pena dourada ao lado dos papéis espalhados. Esse esperto consumado avaliou instantaneamente a catastrófica disposição das forças. O pesado olhar do mafioso se moveu primeiro para o Igor tremendo, depois para mim. Depois parou nos rostos severos das pessoas em uniforme policial. A experiência de sobrevivência dos duros anos 90 lhe sugeriu a única decisão salvadora correta. O Júlio levantou as duas mãos com as palmas para cima, demonstrando completo alheiamento ao absurdo que acontecia. Respeitáveis oficiais, não tenho absolutamente nenhuma relação com esse circo. Essas pessoas desonestas me induziram a um profundo equívoco, fornecendo garantias estatais falsas. Sou um empresário honesto, pronto em qualquer momento livre a dar os mais detalhados depoimentos ao detetive, como testemunha lesada. Nosso negócio preliminar está completamente anulado. Levantou-se pesadamente, jogou sobre os largos ombros o sobretudo caro de cashmere e saiu rapidamente do escritório, sem nem se dignar a cumprimentar seu ex-parceiro com um aceno de cabeça. A porta pesada bateu surdamente, cortando para sempre o último caminho fantasmagórico de retirada. Encurralado no canto, o genro deixou o olhar vagar louco pelos rostos dos presentes, procurando desesperadamente ao menos uma brecha, ao menos uma rachadura na acusação, mas a parede de concreto de fatos de ferro se fechou hermeticamente. O ar ao seu redor ficava rapidamente rarefeito. De repente, a voz do Igor falhou num falsete agudo. Ele deu um passo incerto em minha direção, estendendo comicamente as duas mãos úmidas para a frente. Esse gesto ridículo, segundo sua intenção, deveria simular uma sincera súplica filial de misericórdia e perdão. Vocês entenderam tudo de forma completamente errada, disse, atropelando as palavras, nervosamente engolindo as terminações dos vocábulos longos. Alexandre, meu querido, me ouça, por favor. É um erro jurídico monstruoso. Eu e a Catarina simplesmente queríamos fazer-lhe uma enorme surpresa de aniversário, ajudar a otimizar legalmente os impostos pesados sobre sua propriedade. Eu me preocupava exclusivamente com sua saúde e bem-estar. O senhor conhece meu caráter. Eu jamais na vida... A sobrancelha direita ergueu-se sozinha de tanto cinismo cósmico. Surpresa, você diz? Perguntei em voz baixa, sentindo o amargor da bilis na língua. Certidão estatal falsa da minha profunda incapacidade senil. Isso é agora chamado de surpresa familiar animada. E o enorme empréstimo secreto com bandidos pirados sob garantia da minha única residência. Isso é, evidentemente, tocante preocupação de genro com o velho. O rapaz ficou instantaneamente coberto de suor, mas continuou se agarrando desesperadamente ao canudo podre. Tudo isso é exclusivamente temporário. Burocracia normal em papel, mera formalidade para a severa fiscalização. O senhor mesmo, na semana passada, no jantar, nos deu sua aprovação verbal para esse esquema. O senhor simplesmente esqueceu. Ficou muito nervoso antes da longa viagem. A memória do senhor ultimamente falha muito. Os vasos que envelhecem trazem problemas. De repente ele se virou bruscamente para o detetive impassível que estava ao lado, apontando impudentemente para mim com o dedo tremendo. Senhor capitão, olhe para ele. Ele está completamente fora de si. O senhor simplesmente não entende a profundidade da situação. O velho tem a mais grave demência senil, progredindo a cada dia. Pergunte a Márcia Alves. Ela é uma especialista médica licenciada. Ela vai confirmar tudo em protocolo.
Esse era seu último, mais desesperado trunfo no Mangá Perdida. Tentativa miserável e asquerosa de jogar exatamente com aquela mentira monstruosa que haviam preparado tão longa e cuidadosamente em noites sem dormir. O olhar deslizou involuntariamente para a autoproclamada curadora. A antiga pequena ladra Pereira estava sentada mais branca do que cal batida, firmemente encostada no encosto de couro da cara cadeira de escritório. A experiente, tarimbada golpista havia entendido perfeitamente pelos rostos severos dos operativos que a partida estava completamente perdida. Ficava quieta e obediente como um peixe jogado no gelo, esperando ingenuamente se fundir com o decorativo escritório e se tornar completamente invisível para a justiça inevitável. Demência, então. A sorriso saiu seco, com gosto de erva amarga do campo. Bom, vamos verificar publicamente agora mesmo minha péssima memória furada. Os dedos encontraram no bolso fundo do casaco o corpo do gravador. O botão mecânico apertado estralou na reprodução. Soou a voz da minha Catarina. Ouvir isso pela segunda vez não foi em nada mais fácil. Como se um prego enferrujado fosse lentamente fincado direto num nervo exposto. O alto-falante transmitia imparcialmente. Puxa, o pai endoidou de vez na velhice. Perdeu o ônibus em alguma estrada deserta. Imagina. Liga, pede dinheiro para mandar urgente. 5.000 para ele. Claro, agora vou correr. Em seguida soou o barítono satisfeito e saciado do genro. E o que você respondeu ao velho tolo? Disse que vai dormir na imunda rodoviária, ficar de vagabundo junto com os bêbados locais. Imagina a cena? A gente aqui virando milhões bestas agora e ele lá mendigando trocos no telefone. Logo até 5.000 reais vai ser uma felicidade enorme e inatingível para ele. Você é uma garota muito cruel, Catarina. Não sou cruel de jeito nenhum, querido. Sou simplesmente muito pragmática. O velho já viveu completamente o que tinha que viver nessa vida. Agora chega. É apenas nossa hora legítima. O rosto do genro imediatamente ficou maculado de manchas arroxeadas queimantes e feias. O capitão de polícia, silenciosamente, com profissional interesse sublinhado, fazia anotações rápidas e breves no seu caderninho de serviço gasto. É uma montagem digital suja. De repente guincheu Igor histérico, espirrando saliva por todos os lados. É um programa de computador maldito que gerou isso. Hoje em dia, qualquer criança de escola consegue falsificar uma voz alheia em poucos minutos. Vocês não têm o direito de juntar esse lixo ao processo. Em resposta a esse berro miserável e impotente, na fresca e polida superfície da grande mesa pousou uma pilha grossa e pesada de impressões em papel. E esses documentos, me permita perguntar, a inteligência artificial também os digitou para você? Perguntei no mais baixo dos tons. Mas de modo que até os robustos policiais postados na porta tremeram involuntariamente. Nas folhas brancas escurecia uma correspondência eletrônica detalhada e ampla. As mesmas noturnas e secretas mensagens de seu correio eletrônico pessoal, supostamente protegido com segurança. Mensagens endereçadas ao sombrio notário Veiga da cidade, com insistente e lacrimosa solicitação de formalizar urgentemente escrituras com data retroativa. E nos arquivos eletrônicos cuidadosamente anexados estavam os scans coloridos de alta qualidade do meu passaporte civil. As mesmas páginas que esse covarde miserável havia discretamente escaneado na impressora doméstica no escuro do corredor, enquanto eu dormia mansa e confiante no meu próprio quarto do outro lado da parede fina. Rebater esse argumento sólido como concreto era absolutamente impossível. O ar da sala de reuniões havia definitivamente acabado. O Igor olhou acuado para a esposa, ingenuamente buscando ao menos algum apoio moral ou uma dica nos olhos frios dela.
E aí finalmente aconteceu exatamente o que eu esperava no fundo, desde o início desse dia pesado. Os grossos ratos portuários, farejando a ruína inevitável do seu navio, começaram a se devorar mutuamente com voracidade. Catarina, que até então ficara de forma estranha, quieta e encolhida num canto, de repente se levantou bruscamente de seu lugar. Seus olhos bonitos encheram-se instantaneamente de grossas lágrimas bravas que ela nem tentava enxugar. A filha gritou histérica pelo ambiente, apontando com o dedo trêmulo de manicure para o marido pálido. Foi tudo ele. Eu disse a ele 1000 vezes, não faça isso. Implorei de joelhos para parar. Ele me forçou a participar. Disse que se eu me recusasse a ajudar, me botaria para fora de casa sem 1 centavo. Eu estava com pânico dele todo esse tempo. Ele é um tirano doméstico cruel de verdade. Ouvir esse espetáculo barato e completamente falso era fisicamente nauseante. Por dentro, tudo esfriou de uma amarga constatação. Será que na minha menina não restava nem uma gota de dignidade humana para ao menos perder essa partida de cabeça erguida? O Igor arregalou para a esposa os olhos enlouquecidos, como se a visse pela primeira vez em sua verdadeira face. O genro ficou arroxeado de raiva e gritou em resposta, perdendo a voz. Que papo furado você está falando? Foi ideia sua do início ao fim. Foi você mesma que achou essa procuradora de fachada. Você pessoalmente inventou todo esse esquema imundo do sanatório fechado. Catarina se descontrolou num grito estridente que cortava os ouvidos. Está mentindo, senhor detetive! Sou uma vítima real das circunstâncias. Vou lhe contar agora absolutamente tudo em detalhes. Faço imediatamente um acordo com a investigação. Foi ele quem planejou tudo friamente. Ele odiava de morte meu pai desde o primeiro dia. Ele dormia e acordava com o sonho de que o velho fosse logo para o outro mundo. A cena que se desenrolava era repugnante, mas ao mesmo tempo, de certa forma, lógica em sua fealdade primária. Eles se afogavam implacavelmente, com prazer, com exatamente o mesmo entusiasmo sincero com que ainda ontem de manhã bebiam alegremente o champanhe caro pela minha morte próxima. Minha voz soou em voz baixa, mas como aço sobrepôs os gritos deles. Basta! Calem-se os dois! Virei-me lentamente para a filha e falei, pesando cada palavra. Você afirma que foi tudo ele? E quem então trocava à noite mensagens com o notário sombrio? Quem enviava os modelos de carimbos judiciais falsos pelo correio eletrônico? Quem procurava na internet artigos médicos sobre como provocar discretamente um ataque cardíaco extenso num idoso sem deixar vestígios visíveis de intervenção química? O rosto de Catarina empalideceu de forma tão intensa que a espessa camada de caro corretivo passou a parecer uma máscara teatral rachada. Ela sussurrou mal com os lábios. Como sabe de tudo isso? Interrompendo seu lamento miserável, respondi duramente. O serviço de segurança da nossa empresa sabia recuperar dados de computador apagados desde tempos muito antes de você caminhar engatinhando. Seus rastros digitais sujos ficaram absolutamente em todo lugar. Você não é nenhuma vítima infeliz, Catarina. Você é o cérebro dessa operação. Um cérebro calculista, cruel e completamente podre. Catarina caiu impotente na cadeira dura, cobrindo o rosto com as palmas trêmulas. Os ombros sacudiam-se de forma pequeninamente lamentável. Tomando fôlego, me dirigi ao oficial que estava ao lado. Senhor capitão, por enquanto não farei a declaração oficial contra meus parentes, mas solicito que seja documentado de forma confiável o próprio fato da falsificação de documentos estatais para a proteção segura da minha propriedade legítima, e com esses dois agora me resolverei por conta própria.
Pinheiro, entendendo, assentiu, guardando o bloco no bolso interno, e perguntou, indicando com o queixo para a curadora encolhida: "E como procedermos com a senhora Alves?" Deslizei com indiferença o olhar pela antiga ladrã. "Essa senhora podem levá-la à vontade. Ela claramente incorre em reincidência dolosa e fabricação de documentos estatais falsos. Será muito útil para ela ficar presa e refletir sobre a vida." Márcia Alves foi rapidamente levantada da cadeira, estralaram secamente as algemas de aço e foi retirada para o corredor. O Igor ficou parado no meio do grande escritório, completamente perdido. Pelos seus olhos evasivos, via-se claramente como a terrível verdade ia chegando até ele lentamente. A aconchegante prisão estatal seria agora para ele a maior salvação. Na cela, seria regularmente alimentado e segurado com segurança. Mas em liberdade, já o aguardavam com impaciência os rapazes sérios do agiota Barros, com uma única e muito concreta pergunta sobre os milhões desaparecidos. Me aproximei calmamente da borda da mesa e agarrei cuidadosamente numa pasta todos os meus documentos. Estendendo a mão vazia, ordenei brevemente: "As chaves da minha casa." O Igor tirou com as mãos trêmulas do bolso da calça o molho e o entregou obedientemente na minha mão. O metal das chaves estava incomodamente úmido do suor dele. Acrescentei sem desviar o olhar. E o conjunto reserva também. O segundo molho pousou por cima do primeiro. Guardando as chaves, disse quieto: "Adeus, Igor. Espero sinceramente que você encontre alguma forma de sobreviver a essa encrenca. Você tem rins saudáveis, pelo que parece. O fígado funciona. Dizem que no mercado negro estão com alto preço ultimamente. Você é o grande pragmático. Deve se virar." Catarina me ligou 2 longos meses depois. Apareceu um número completamente desconhecido. Ela provavelmente entendia perfeitamente que do número antigo eu não atenderia mais. Fiquei olhando por um longo tempo para o aparelho vibrando antes de apertar o botão verde. A filha não pedia dinheiro transferido, não tentava se justificar lamentavelmente ou procurar culpados. Ela simplesmente disse com voz quieta e partida que ela e o Igor estavam se divorciando oficialmente. Que havia alugado um minúsculo apartamento de 1 quarto na periferia e finalmente encontrado um trabalho de verdade, pesado, assalariado com horário rígido e salário modesto. Disse que com o hábito era muito difícil, mas que provavelmente assim seria o mais certo. Eu a ouvia discursar de forma desconexa e ficava em silêncio por muito tempo, olhando pela janela do outono. Será que se pode riscar definitivamente do próprio coração ferido o próprio filho, mesmo que um dia ele tenha tentado apagar sua existência da lista dos vivos? Provavelmente alguns sabem fazer isso, mas então o coração vivo inevitavelmente se transforma numa pedra morta e fria. Finalmente respondi simplesmente: "Tudo bem." Ela perguntou timidamente, e nessa timidez eu, de repente, por um segundo, ouvi aquela mesma menina pequena com tranças. "É tudo o que você vai me dizer?" Suspirei. "Por enquanto é tudo, mas não estou desligando meu telefone." Ela entendeu tudo, sem palavras desnecessárias. E eu também entendi que havia chegado até ela, finalmente. Pelo destino do ex-genro, não me informei especialmente. Conhecidos me contavam que estava vivo. Dizem que fugiu covardemente da cidade e arrumou serviço de simples operário numa obra suja em algum lugar da região. Está desesperadamente tentando ganhar alguns trocados para se livrar dos juros crescentes dos credores. Me ligou algumas vezes bêbado, chorou no fone, mas eu simplesmente cortava a ligação. Meu número pessoal agora está disponível apenas para quem traz à minha vida cansada paz, não caos destrutivo. O complexo de armazéns funciona como um relógio bem ajustado. Manuel Rodrigues ganhou merecidamente o cargo de diretor-geral
e agora administra de forma completamente independente toda a operação diária. Apareço por lá no máximo uma vez por semana, para conferir tranquilamente os relatórios trimestrais e tomar um bom café de grão com ele. Conversamos agora principalmente sobre as tabelas do campeonato de futebol e os caprichos do tempo. Para o Rodrigues, naquele mesmo mês, comprei a mais cara passagem para o melhor sanatório cardiológico do país. Quando silenciosamente lhe entreguei o gordo envelope com as passagens, o velho ficou terrivelmente vermelho. Agitou as mãos secas, tentou se recusar categoricamente, mas eu o abracei pelos ombros magros e disse: "Não é esmola, vizinho. É o dividendo legítimo do meu sócio fiel. Você ganhou com a sua honestidade." E ele, com lágrimas nos olhos, cedeu. A noite de hoje saiu surpreendentemente fresca. Da rua vem um agradável cheiro de pinheiro úmido e fumaça amarga. É o vizinho do terreno ao lado queimando folhas secas caídas. Estou sentado na varanda de madeira da minha casa. O casaco quente está confiavelmente abotoado até o alto. Na mesinha ao lado está bafejando vapor uma xícara de chá bem forte. Estendo devagar a mão para a prateleira de pedra. Lá está solitária uma folha branca grossa dobrada ao meio. Aquela maldita impressão do tour dos meus sonhos que minha astuta filha me entregou solenemente no corredor 2 meses atrás. Os dedos vão tranquilamente rasgando o papel. Primeiro ao meio, depois mais uma vez e mais uma. Abro as palmas, jogo os pedaços direto na lareira. O fogo os recebe alegre e avidamente. Um clarão breve e inesperadamente vivo. E mais nada resta, apenas uma leve e imponderável cinza. Dou um pequeno gole do quente e adstringente chá. Me digo em voz alta, ouvindo o crepitar das achas: "Descanse bem, Alexandre." E pela primeira vez, num tempo muito longo e difícil, realmente descanso de alma. Vivi uma vida longa e não simples, e entendi uma coisa muito importante e fundamental. Guardem com muito cuidado aquelas pessoas verdadeiras que ficam ao seu lado no minuto mais escuro. Por favor, encontrem hoje mesmo tempo, ponham de lado tudo e liguem para suas pessoas verdadeiramente próximas. Me contem, meus caros, se já passou pela sua vida esse tipo de traição amarga das pessoas mais queridas e como exatamente encontrou em si mesmo as forças de resistir e seguir vivendo. Escrevam. Vou certamente ler com atenção cada história sua.